Eu vou cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estar na casa do Senhor nesta noite para adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é Deus e a sua misericórdia é melhor e maior ainda. Graças damos ao nosso Pai por tudo e por tanto. Aleluia, graças pela força que Ele nos deste todos os dias. Graças damos a Ele pelo fôlego de vida, porque nós deitamos e levantamos, pela força e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor por Ele ter me escolhido para pregoar a palavra dEle. Aleluia. É um privilégio falar do amor de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nossa vida. Ela nos traz força, ela nos traz certeza e a convicção que o nosso Deus está presente, o nosso Deus está conosco. Aleluia. A palavra qual o Senhor, aleluia, preparou, né? E colocou no meu coração 2 Coríntios 12, 9, aleluia, Deus seja louvado. Estava ali, misericórdia, parecendo uma Marta. Mas ali eu falei, Senhor, mas ali eu estava tão ligada com Deus que eu todo momento eu falava com o Senhor, Senhor, eu preciso de tempo para meditar na tua palavra, eu preciso de tempo, hoje eu vou dar a palavra, eu preciso de tempo, me dá uma palavra. E ali no ato que eu estava lavando, né, fazendo as coisas a fazer lá, da nossa querida lá em cima, e ali o Senhor me deu essa palavra. Aleluia, Deus seja louvado. Aqueles que acharam, diga amém. Aqueles que não acharam, aleluia. Vai dando glória a Deus e aleluia. Deus seja louvado. E a palavra de Deus diz assim, primeiro no 12 ele diz, a visão celestial e o espinho na carne. Aleluia, Deus seja louvado. E para 12 e o 9 ele diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e na necessidade e nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Quando o Senhor falou comigo, a minha graça te basta, de imediato eu fui e anotei, porque às vezes, aleluia, o Senhor, Ele fala conosco a palavra, às vezes o Senhor fala conosco o louvor, e em vez de a gente anotar logo para não esquecer o que o nosso Pai está falando, a gente vai e fica ali despercebido, e ali de imediato larguei tudo e anotei. Aleluia, Deus seja louvado. E quando eu cheguei em casa e comecei a meditar e agradecer o nosso Pai, aleluia, Deus seja louvado. Aqui a visão celestial e o espinho da carne. Na verdade, aqui falaria de um homem, aleluia, Deus seja louvado. Esse homem, nessa passagem, ele fala de Paulo. Paulo, ele relata, aleluia, que pediu a Deus para remover uma dificuldade. Aleluia, e essa dificuldade se chama, por ele, de espinho na carne. Dessa forma, Paulo que falava a Deus, aleluia, Deus seja louvado, Espírito Santo de Deus. E ali o Senhor foi e respondeu a Paulo, que se diz no 12:9, aleluia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Deus seja louvado. Ou seja, quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente está forte. Aleluia, quando é que está forte, é porque a carne, aleluia, está fraca, é como eu sempre digo. Vamos estar em espírito, a gente tem que estar em espírito, aleluia. Como diz a carne é fraca, mas o espírito é forte. Aleluia, Deus seja louvado. E aí o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Aleluia, Deus seja louvado, o que significa que a graça de Jesus é o suficiente para nós. Aleluia, para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia, Deus seja louvado.
louvado. A graça de Jesus é mais poderosa do que qualquer dificuldade. Aleluia, que podemos, assim, aleluia, sempre confiar na graça do nosso Deus. Porque não tem outra graça que podemos confiar. A Bíblia fala, não confia no braço, na força dos braços do homem. Confia no nosso Deus. Aleluia, Deus seja louvado. E aqui, aleluia, Deus seja louvado. Em 2 Coríntios 12:9, ela explica que Deus, aleluia, ela explica que podemos ficar ainda mais forte em Deus quando estamos fracos, porque descobrimos que a graça de Deus é que nos basta. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. Aqui, Paulo, ele estava passando por uma dificuldade. Foi por isso que ele orou 3 vezes ao Senhor. Na terceira vez, o Senhor lhe respondeu. E o Senhor respondeu dessa maneira: minha graça te basta. E aqui, Paulo, ele conseguiu encontrar alegria em Deus. Aleluia, Deus seja louvado. E depois que Deus respondeu, a minha graça te basta. Aleluia, Deus seja louvado. Aí que diz assim, a graça de Deus, ela salva, viu? Aleluia, Deus seja louvado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia, Espírito Santo. Aí a graça de Deus, ela salva todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Em Efésios 2:8-9 ele vai dizer, aleluia, que ele nos limpa do nosso pecado e nos oferece vida eterna. Aleluia, Deus seja louvado de graça. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor, ele não cobra nada. O Senhor está pronto para nos oferecer toda essa graça. Aleluia, temos tudo porque temos Jesus. Aleluia, porque sem Jesus nós não somos nada. Aleluia, Deus seja louvado. O ser humano, ele é fraco, mas Jesus, ele é forte em nossa vida. Aleluia, conseguimos encontrar fortaleza no nosso Pai. Aleluia, a partir do momento que nós confiamos e cremos no nosso Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia, Deus seja louvado. E a graça de Deus, ela realmente é de graça. Aleluia, Deus seja louvado. A graça do Senhor, ela nos transforma. Ela preenche a nossa vida. Porque Ele nos ama. Aleluia, Deus seja louvado. Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele quer o bem de cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. O Senhor, ele não olha com um olhar diferente. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Aleluia, o Senhor, aleluia, é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus em nossa vida, porque Ele vai nos direcionar. Ele vai proporcionar o caminho certo. Ele vai nos conceder, aleluia, muita sabedoria. Ele vai nos dar muito discernimento. Aleluia, Deus seja louvado. Para a gente fazer, para a gente falar, para a gente agir, Deus seja louvado. Como diz aquele louvor que fala, realmente é palavra. Em tudo que fizer, que seja Deus. Aleluia, que seja o Senhor, no tocar, no falar, no agir, que seja o Senhor. Aleluia, que não seja nada da carne, mas que venha do alto céu. A ordem, que ela venha do céu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele consola e também fortalece cada um de nós. E dá alegria por toda a sua graça. Aleluia. Jesus, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor, aleluia, Ele diz que sempre está conosco. Embora que possa ser que a gente não perceba. Quando a gente vê, quando a gente não percebe, porque nós se encontramos despercebidos. Mas o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele diz, ei filha, ei filho, eu estou contigo. Aleluia, Deus seja louvado.
que a gente venha, aleluia, ouvir a voz do nosso Pai. Nem tudo que acontece de bom significa que é Deus permitindo. Aleluia, Deus seja louvado. Às vezes o Senhor, Ele permite sim. Aleluia, porque Ele está mostrando e a gente não quer ver. Então Ele permite algumas situações, aleluia, da nossa vida. Mas o Senhor, Ele sempre mostra a graça dEle. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel para conosco todos os momentos da nossa vida. Nós não somos merecedoras, nós não somos dignas de nada, mas a misericórdia do Senhor é tudo. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor, Ele não nos abandona. Aleluia, o Senhor, Ele não nos abandona. A graça de Deus não tem limite. Aleluia, a graça de Deus não tem limite, não tem fim. Deus seja louvado. Nós somos fracos, como eu disse, somos fracos mesmo. Mas Jesus é forte em nossa vida. Aleluia, Deus seja louvado. Jesus é tudo que nós precisamos. E a gente tem o hábito de dizer, ai, o que seria de nós se não fosse o nosso Deus? Aleluia, o que seria de mim, de você, se não fosse o nosso Deus? O que seria de mim, de você do outro lado? O que seria se não fosse o nosso Pai? Hoje o que nós temos foi porque o Senhor proporcionou. Hoje nós podemos enxergar porque o Senhor permitiu. A palavra do Senhor diz que Ele deu vida e Ele também tira a vida. Aleluia, Deus seja louvado. Então corra para os pés desse Deus. Aleluia, que tudo faz, que tudo pode. Aleluia, corra e confessa os seus pecados diante ao Senhor. Aleluia, para garantir a sua salvação. Aleluia, a Bíblia vai dizer que existe duas portas. E essa porta é a porta larga e a porta estreita. A porta larga onde levará a perdição. E a porta estreita vai te levar à salvação. Pois garanta a sua salvação enquanto é tempo. A Bíblia diz que o fim do mundo já se encontra, aleluia, já está à porta. E o noivo, ele vem. Então se prepara, aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque o adversário, ele não está brincando de adversário. O que nós podemos ver hoje é muita gente abrindo porta para ele. E ele está saindo como um grande vencedor. Mas o nosso vencedor é aquele que morreu na cruz por amor a mim, por amor a ti. Não há ninguém maior, ninguém chega na frente de que Jesus. Aleluia. O nosso Deus é tudo. Aleluia. É como diz o ditado, o mundo já se encontra perdido. E realmente ele é perdido porque ele é maligno. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. O nome do Senhor, ele fala mais forte. Ele tem que falar mais forte. Na boca daqueles que ele o chamou para perdoar a sua palavra. Aleluia, Deus seja louvado. Eu tenho hábito de dizer que Jesus não depende de mim, de ti. Mas ele confia em mim e em você. Aleluia, Deus seja louvado. Para que as obras dele, o milagre dele, aleluia, venha a se cumprir. Aleluia, Deus seja louvado. A palavra vai dizer, Deus seja louvado. Se você não clamar, se você não orar, e se você não buscar, as pedras se clamarão. Aleluia. E o nosso Deus, ele usa quem ele quer. Ele usou o animal, a jumenta. Pode usar sim uma criança ou qualquer pessoa. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor, ele usa da maneira que ele quer. Aleluia, Deus seja louvado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Aleluia. E aqui Paulo, nos momentos da dificuldade, que Paulo ele passou dificuldade. Aleluia, Deus seja louvado. E aqui ele clamou ao Senhor, e não é diferente conosco. Passamos por cada situação
E assim a gente tem que lembrar perfeitamente do nosso Pai, para que Ele possa vir nos ajudar nesse momento da dificuldade. Como Paulo, aleluia, Deus seja louvado, ele pediu ajuda, ele orou ao nosso Pai. E ali o Senhor, ele concedeu. Depois que Paulo orou ao Senhor, o Senhor respondeu e ele diz: a minha graça te basta. Ah, Senhor, como é que o nosso coração fica quando o Senhor nos responde a nossa oração? Aleluia! E ali o coração de Paulo se encheu de alegria, porque o Senhor respondeu. O Senhor dizendo para mim, para você: ei, filhas e filhos, aleluia, minha graça te basta. Não tem dificuldade maior nesse mundo que o Senhor não possa resolver. Não tem nada maior do que o nosso Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Eu vou dar um exemplo, aleluia, onde Jó, o homem íntegro, reto, o homem fiel ao nosso Pai, não errava, não fazia coisas erradas, jamais frustrava ali o nosso Deus, ali entristecia o coração do Pai. Mas ali o Senhor, ele permitiu que o adversário tocasse. Aleluia, Deus seja louvado. Mas o Senhor permaneceu fiel, aleluia. Jó permaneceu fiel ao nosso Pai. E é isso que o Senhor quer para mim, para você, que nós possamos ser fiel a Ele a todo momento. É no falar, é no agir, é no pensar. Aleluia, Deus seja louvado. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel contigo e comigo. Aleluia. E aqui teve um momento, aleluia, na passagem fala que a graça nas dificuldades, aleluia, que ele diz, quando Paulo recebeu essa mensagem, Paulo estava com um grande sentimento, ele orou fervorosamente a Deus para ser livrado de tanto tormento, aleluia, Deus seja louvado, mas Deus não o livrou. Ah, por que ele não o livrou? Não diz que Deus, ele guarda, protege, livra o teu povo de todo mal? Sim, o Senhor ele faz. Mas aqui no caso de Paulo, aleluia, Deus seja louvado, porque tem coisas na nossa vida que a gente passa, aleluia, que seja, ou até mesmo o Senhor ele permite, para que a gente venha aprender, aleluia, para que a gente venha valorizar, para que a gente venha ser dependente dele. Aleluia, Deus seja louvado. Por quê? Será que o nosso Deus não ama a gente? É uma pergunta, né, gente? Será que Ele não ama? O nosso Deus, Ele ama sim. Ele nos ama e nos quer bem. O espinho da carne, ela vem de Satanás. Mas Deus permitiu que continuasse a comentar Paulo, para que ele aprendesse uma lição muito valiosa. Como eu falei, tem coisas que Deus permite na nossa vida para a gente aprender. Aleluia, Deus seja louvado. Mas a verdadeira força não vem de nós. O espinho da carne, ela não destruiu o ministério de Paulo, mas porque o sucesso do seu trabalho não dependia da força dele. Ou seja, Paulo realmente estava se achando, né, que se dependia de como é que fala? Dele mesmo. Mas o Senhor criou, permitiu situação para que Paulo viesse ver que as coisas não dependeriam da força, ou seja, qualquer outra coisa, viesse de nós mesmos, mas vem de Deus. Aleluia! A graça, a força, tudo vem de Deus, não vem de mais ninguém. E Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Às vezes a gente sofre, mas a gente fala, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas às vezes o sofrimento vem para o bem. Lá na frente que a gente vai ver, precisei sofrer para poder receber o bem lá na frente. Porque o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas. E nós, seres humanos, que nós servimos a Ele, nós não sabemos de nada. Aleluia! O que o Senhor quer dizer nesta noite?
seja meu dependente, aleluia, dependente do nosso Pai. Confia no nosso Senhor, porque Ele diz claramente: a minha graça te basta. É uma glória. É uma glória, aleluia, Deus seja louvado, nosso Pai falando isso pra gente. É muito bom saber que o Senhor está nos sustentando, o Senhor está conosco, o Senhor está falando, o Senhor está com a gente, ao nosso lado. O Senhor diz em suas palavras que Ele diz, aleluia, que não deixa o seu desamparado. Aleluia, Deus seja louvado. E a força, ela não dependia, a força, ela não dependia ali do Deus seja louvado de Paulo, mas sim vinha de Deus. Tem pessoas que acham que conseguem tudo, e conseguiram, porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, querida. Tudo que acontece em nossa vida de bom, ou se realmente quem conseguiu vier da parte de Deus, não foi nada da gente, mas sim do nosso Pai. Aleluia. Porque Ele só proporciona o que Ele quer, quando Ele quer e quem Ele quer. Aleluia. Deus seja louvado. E aqui Paulo, ele descobriu, aleluia, Deus seja louvado, que até o sofrimento poderia ser usado para o bem. Mas a sua dor aproximou-se de Jesus, que é de Deus, né? E ajudou a nos confiar mais na graça de Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis na vida dele. Ele encontrou graça, ele encontrou alegria, ele encontrou confiança, ele encontrou força no nosso Pai. Por devido a essa dificuldade, aleluia, tem coisas que a gente passa na nossa vida e acaba realmente, o Senhor às vezes permite, como está sendo dito, para que a gente venha se aproximar mais do nosso Pai. Aleluia, só não se aproxima do nosso Deus porque não quer, porque o Senhor fala: seja meu dependente, aleluia, somos dependentes de Deus. A nossa alegria, tudo que nós temos é o nosso Pai. Aleluia, é Ele que proporciona. Não é nem vizinho, nem parente, nem ninguém. É o nosso Deus. Aleluia. E aqui Paulo, ele precisou passar por todo esse processo para ele entender, aleluia, que não dependeria dele, da força não vinha dele, a força vinha de Jesus. E a situação que ele passava, precisava ele passar, que o Senhor permitiu, para que ele se chegasse mais ao nosso Deus. E não é diferente comigo e contigo. Às vezes o Senhor permite algo mais na nossa vida para a gente aprender, para que a gente venha crescer lá na frente e para que a gente venha se aproximar mais de nosso Deus. Aleluia. Só porque a gente tem isso e tem isso, acha que a gente tem tudo? Não, querido. A gente não tem tudo. O que a gente tem, que a gente deve ter e tem que ter, é Jesus Cristo na nossa vida. É Ele, mais ninguém. Aleluia, Deus seja louvado. E ali, como o exemplo de Jó, um homem tão fiel e íntegro, não fez nada, mas ele perdeu tudo. Aleluia, ele não murmurou, continuou ali firme e forte com Jesus. E o Senhor viu, porque Jesus conhecia o coração de Jó. Aleluia, Deus seja louvado. Nós vemos a aparência, que nós somos ser humano e carnal, mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, Ele vê o interior, que é o nosso coração. Aleluia, Deus seja louvado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui fala o exemplo de Paulo, ele não significa que Deus quer nos fazer sofrer, e nem que Ele não vai a nos livrar. Aleluia. O sofrimento de Paulo acontece com toda a gente, com todos nós. Cada um passa por um sofrimento. Aleluia, Deus seja louvado. Só Deus mesmo para nos ajudar. Aleluia, só Deus mesmo para nos dar graça. Aleluia, Deus seja louvado. Deus, Ele pode mudar as situações, aleluia, de mal para o bem. Qualquer momento, se como Ele permitiu, né, que acontecesse isso com Paulo, aleluia, Deus seja louvado, coisas ruins, esse sofrimento, o Senhor, Ele pode transformar
essa situação para o tempo também. Não é diferente conosco no dia de hoje. Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor, Ele pode mudar toda a situação. O Senhor, Ele pode mudar todo o cenário. Aleluia. Sabe por quê, queridos e queridas? Porque o nosso Deus, Ele transforma o impossível para possível. Aleluia. Como foi dito aqui. Aleluia. Deus seja louvado. Isso é para quem crê. Se você confia, você tem que crer também. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. E aí o Senhor, Ele pode mudar o quadro, o cenário de toda a situação. Aleluia. Deus seja louvado, Espírito Santo de Deus. E temos também, aleluia, temos todo o direito de pedir a Deus que Ele nos livre, mas também podemos aproveitar cada circunstância da nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus. Como diz, vamos aproveitar todos os momentos oportunos. Aleluia. Que esses oportunos sejam de bom ou que sejam de ruim. Aleluia. Porque quem direciona a nossa vida é o nosso Pai. É Ele que abre caminho. É Ele que vai dizer o que eu e você vai fazer. Aleluia. O Senhor, Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus também vai fazer o melhor para nós. E que isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Para o crente, todo sofrimento é temporário, mas a graça de Deus é para sempre. O sofrimento para o cristão é temporário. Não vai deixar de existir. Mas isso vai passar. Aleluia. É temporário. Mas a graça do Senhor, aleluia, é para sempre. Você sempre vai achar graça no nosso Deus. Aleluia. Aquele filho pródigo, ele voltou para casa. E o Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Ele não tem misericórdia. Ele, na verdade, Ele tem misericórdia de todos. Aleluia. Mas cada um de nós que vamos fazer a nossa parte. Para que a gente venha alcançar, para que a gente venha receber a misericórdia do nosso Pai. Amém, igreja? A palavra de hoje ele fala: a graça de Deus nos basta. E a graça de Deus é para sempre. Amém, igreja?